Quando é que a lei começa a produzir efeitos? Essa é a pergunta que a gente se faz quando pensa em vigência. No caso da aula de hoje, vigência da norma tributária segundo o CTN. Bom, essa questão a gente pode dizer que é basicamente a lei tributária segue as disposições gerais sobre vigência da lei do espaço-tempo. Então, toda aquela questão de vacatio legis, período de vacância, espaço onde a lei tributária vai incidir, segue a regra geral, básica. Ou seja, ela vai ter o período de vacância, ela vai, por exemplo, incidir apenas no espaço onde o seu ente que produziu aquela norma tem poder, então uma lei municipal só vai ter vigência dentro do município, uma lei estadual só dentro do estado e a lei federal dentro do país inteiro. A questão é que o Código Tributário Nacional, no capítulo 2, o título 1, do livro segundo do Código Tributário Nacional, do CTN, ele trata de algumas revisões peculiares para as leis tributárias. Coisas muito pontuais, tá bom? Então, assim, o importante é entender que a questão da vigência da lei tributária não se limita ao CTN. Tá? Então, a ideia de quando a lei vai começar a poder produzir efeitos, ela segue as regras gerais, salvo as exceções do CTI. Tá? Quais são as exceções? Primeiro, bom, o 101 já fala isso, ou seja, segue a regra geral, salvo as regras do CTI. Então, o 101 já fala isso. Tá? Você tem o 102, que diz o seguinte: a legislação tributária dos estados, do federal e dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou de que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Qual é a questão aqui? Você tem vários entes da federação que têm poder de tributar. Municípios, estados e a União. Todos eles podem produzir tributos. O Distrito Federal, idem. O Distrito Federal agrega as competências dos estados e dos municípios. Muito bem. Nós vivemos numa federação. Então, você tem um princípio federativo, segundo o qual eu tenho que ter um equilíbrio entre os vários entes. Tá? A União, o governo federal ele é soberano, a soberania é da União, mas todos os entes têm uma autonomia. E a base da autonomia federativa é justamente os entes federativos poderem instituir suas próprias rendas, os tributos. Tá? Então, uma unidade federativa não pode interferir na forma como a outra unidade federativa vai instituir os tributos. Alguns projetos de reforma tributária tendem, por exemplo, unificar os tributos sobre consumo que estão divididos nos 3 níveis da federação em um único tributo federalizado, regido por um conselho, né, envolvendo os 3 níveis da federação, União, Estados e municípios. Alguns questionam a constitucionalidade disso por conta do princípio federativo. Perceba o seguinte: para que eu consiga ter um equilíbrio para cada estado produzir a sua legislação e conseguir arrecadar, a primeira regra: as leis aprovadas por um ente federativo vão ter sua vigência no espaço daquele ente federado. Então, a norma da União só terá efeito geral, as normas da União, as normas do município vão valer no município, as do Estado vão valer no Estado, e as normas da União, você tem as normas de caráter federal, então as normas de caráter federal, elas não vão interferir na legislação estadual e municipal. Ela vai alcançar o território inteiro, mas vai atingir o contribuinte na relação que ele tem com o Estado federal, com a União. Já as normas que a União expedir, que tem um caráter nacional, aí sim, essas vão interferir nos interesses e nas legislações locais. Porque, obviamente, a União, por ela representar o todo da federação, ela tem uma dicotomia. Ela tem sua legislação federal, que visa regulamentar os seus interesses,
E, obviamente, essas leis não podem interferir nos demais estados. Por exemplo, cada estado regula como os seus funcionários públicos, o estatuto dos seus funcionários públicos. A lei federal que cuida do estatuto dos funcionários públicos federais é uma lei federal, uma lei que atinge apenas essas pessoas, não os demais entes. Agora, o Estado, a União, representar toda a federação, também produz normas de caráter nacional que vão alcançar todos. O CTN é uma norma de caráter nacional, por exemplo. Muito bem. O importante desse dispositivo é vocês entenderem, primeiro, cada ente produz uma quantidade de normas que vai valer dentro do seu território. Tá? E mesmo a União, quando produz normas nacionais, federais, essas normas federais não vão atingir a legislação estadual. Elas vão, obviamente, incidir em todo o país, porque a União abrange todo o território, mas sempre nos interesses da União. Agora, se o Estado-membro ou o município produz uma legislação e, em alguma medida, pode produzir efeito em outro Estado, o ICMS é um bom exemplo, é um tributo ou um tributo sobre a cadeia produtiva, é muito comum que um produto comece a produzir no Estado de São Paulo, depois uma outra etapa da produção no Estado do Rio, e depois ele se conclui, sei lá, na Bahia. São 3 estados, 3 ICMS, de forma que caberá ao Estado, a esses estados, regulamentar como é que vai ser a interferência inerente desse tributo. Porque ele incide sobre a cadeia produtiva. Então, tem questões, por exemplo, de crédito tributário. Então, essa é numa situação de crédito tributário, num tributo sobre a cadeia produtiva, se um Estado concede isenção, pode causar prejuízo para a cadeia. Então, você precisa do quê? De convênios, que são normas produzidas em comum acordo entre os Estados e que vai permitir que a legislação, um tipo de legislação comum entre eles. Tá bom? Essa é a ideia do convênio. Então, em princípio, as normas vão valer dentro de cada território dos entes federados, salvo se tiver algum convênio entre os estados, membros e municípios, para permitir que as suas normas produzam algum efeito em outro território. O início da vigência das leis tributárias, segundo o artigo 3 do 103 do CTN, ele divide em 3 situações. Atos administrativos, normativos expedidos pela autoridade administrativa. É muito comum na área tributária. Você tem uma quantidade muito grande de atos administrativos, como portarias, instruções normativas. Todos esses, a receita produzida no normativa do imposto de renda, por exemplo. Todos esses vão entrar em vigor na data da publicação. Essa é a regra geral. Tá? As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de justiça administrativa, no direito tributário você tem muito, há muitos tribunais administrativos que vão julgar se o contribuinte deve ou não pagar um determinado tributo. A gente vai estudar isso lá na frente, em unidades futuras. Mas pense o seguinte, qualquer decisão administrativa, colegiada ou não, produz efeitos 30 dias após a sua publicação. Vejam que esses são regramentos que têm validade para todos os entes federados. Tá? Então, é uma norma de caráter federal, nacional e não federal. E os convênios celebrados entre União, Estados e municípios vão entrar em vigor na data que está previsto no próprio convênio. Então, quando os estados precisam celebrar um convênio para regular os efeitos tributários das suas legislações internas em outros territórios, eles vão celebrar esse convênio e vão determinar quando ele vai entrar em vigência. Tá? Então, é uma norma válida, precisa de um tempo para entrar em vigência. Há uma legislação no artigo 104 que fala sobre início da vigência de normas tributárias. A questão é se 104, apesar dele não contrariar a Constituição, ele é inócuo, porque a CF, a nossa Constituição Federal, ela é exaustiva ao tratar do tema
no início da vigência da legislação tributária, justamente a partir do princípio da anterioridade. Ou seja, sempre que a legislação tributária for produzida, ela deve começar a produzir efeitos apenas, em regra, no ano seguinte. A gente vai estudar isso com calma na parte dos princípios. O importante é entender que esse artigo 104 do CTN ele é menor, não tem grande utilidade. Tá bom? Bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.